Bom dia, ainda não é sexta-feira, calma, ok? Quinta-feira, dia 28 de julho do ano da graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço e, como todas as manhãs, às 8 da manhã, estou aqui para lhe analisar a política e a economia nacionais. Bom, deixe-me só posicionar-me aqui como deve ser por causa da Câmara e já vamos ao programa de hoje. Antes de irmos ao programa, deixe-me só fazer referência aliás, fazer o disclosure. Este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, na saída, ali no cupom promocional escreve Camilo e fica logo habilitado um desconto de 10%. Fora aquilo que são as promoções que nós divulgamos aqui semanalmente, e esta semana temos promoções muito interessantes. Daqui a pouco já vou colocar isto abaixo da descrição do vídeo de hoje. Segundo ponto, ainda hoje vou fazer um post sobre a questão da fiscalidade no setor automóvel, nomeadamente dos automóveis eletrificados. É um convite que a Liseplan me fez para participar nos seus podcasts e eu vou divulgar isso ainda hoje aqui no canal. Vale a pena ver. Ver não, ouvir. Sou eu com outra pessoa a analisarmos a questão da fiscalidade dos elétricos. Bom, agenda para hoje. Vamos, como tradicionalmente, começar pelo período de ordem do dia. E começar por onde? Pela gravíssima interferência do poder político na justiça em Espanha. A notícia, ou melhor, a história é longa, tem vários meses. O senhor Pedro Sánchez, como qualquer bom socialista, não gosta da independência da justiça. Aliás, aqui em Portugal nós temos episódios inacreditáveis nos últimos 7 anos. Aliás, o poder político em geral não gosta da independência da justiça. O socialismo / comunismo ainda pior. E então, o Sr. Pedro Sánchez está a tentar influenciar a eleição de juízes para o Tribunal Constitucional em Espanha. Está a tentar interferir na Fiscalia. A Fiscalia é a Procuradoria-Geral da República em Espanha. E a última tem a ver com uma história que eu dei conta aqui ontem, que era a prisão. E eu repito, a prisão, eu vou-lhe mostrar aqui. Sánchez desqualifica a la justiça e antecipa el indulto a Griñán. Lembra-se da conversa que contei aqui ontem sobre um escândalo de má utilização de fundos em Espanha. E repare, os tribunais declararam culpados o Sr. Griñán e um outro senhor envolvido nisto, e o primeiro-ministro decide aplicar um indulto a este senhor. Depois do tribunal ter declarado, o Supremo Tribunal de Espanha ter declarado que o senhor era culpado e tem de ir para a prisão. Bom, isto é inacreditável. E eu só espero que a Comissão Europeia, que anda muito preocupada com a interferência do poder político na justiça na Polónia e na Hungria, justamente, aliás, abra os olhos e veja o que se passa aqui ao lado. Aliás, como você sabe, e já lhe disse aqui, nos últimos 7 anos temos evidência de coisas parecidas, não indultos a quem foi condenado, graças a Deus, mas temos evidências de interferência gravíssima do poder político em Portugal. Bom, ponto seguinte, o fecho de mais esquadras em agosto. Já percebeu que o país está no meio de uma guerra política por causa de esquadras e de polícias. E também já percebeu que uma parte disto é impulsionado pelo tradicional populismo que se vive nas autarquias. Soubemos ontem que em agosto provavelmente vai haver mais fecho de esquadras. O PSD e o PS estão envolvidos numa guerra por causa desta questão. Tudo isto tem a ver, é verdade, e nós já falámos aqui. O Ministro da Administração Interna diz que Portugal tem mais polícias que a Finlândia. É verdade. O problema é que nós não temos a polícia como uma boa parte daquilo que é a nossa administração pública estruturada, reformada. E, portanto, nós continuamos a viver com um modelo que está ultrapassado. E como ninguém neste governo tem-nos no sítio para fazer reformas, isto vai se mantendo no tempo. E, portanto, o que nós podemos dizer aqui é que, provavelmente, a situação vai se agravar. E eu vou voltar a seguir à questão, porque ontem o PS chumbou a audição do Ministro da Administração Interna no Parlamento, exatamente sobre esta questão.
Ponto seguinte, a manchete do I, o jornal I, vou-lhe mostrar porque é um assunto que já temos vindo a tocar aqui. Já lhe expliquei que aquilo que o Governo anda a fazer na saúde não serve para nada e a prova evidente está aqui. Em todo caso, amanhã vou voltar a este assunto, até porque hoje vou-lhe falar das palavras do Secretário de Estado da Saúde ontem sobre a gravíssima questão das ambulâncias e do INEM. A maioria dos hospitais não vai poder pagar mais por horas extra. Ontem tinha-lhe dado conta aqui, eu vou analisar isto amanhã, fica para amanhã, tinha-lhe dado aqui conta que o limite é a despesa de 2019. Já era uma limitação. Agora aparece mais esta informação. Você está a perceber, está a ver a capacidade que este Governo tem de fazer vaporware, fazer parangonas com vamos aumentar os médicos, vamos pagar não sei o que mais por horas extraordinárias, depois damos conta de limitações como esta. O assunto vai ser mais bem analisado amanhã. Ponto seguinte, o modelo de financiamento das autarquias está errado. É um assunto recorrente aqui na Cor do Dinheiro quando a gente aborda este tema. E a propósito disso, isto está na manchete do JN de hoje, mas não era preciso estar na manchete do JN, toda a gente sabe. Receita fiscal das autarquias dispara à custa do imobiliário. Bom, as autarquias têm um modelo de financiamento errado. Isto é assim, financiam-se muito à conta do IMT. Ora bem, isto significa o quê? Quando você tem uma alta no imobiliário, as autarquias ficam ricas, depois gastam em tudo e mais alguma coisa. Inclusive não devem gastar. Quando você tem uma baixa do mercado imobiliário, as autarquias ficam na penúria, ficam à míngua, e depois começam a pedir mais dinheiro do Orçamento de Estado. Bom, isto está errado. Eu tenho discutido isto com variedíssimas pessoas, autarcas do PSD, do PS, sobretudo estes. Lembro-me de várias conversas já, por exemplo, com o Ribal Esteves, o Presidente da Câmara de Aveiro. Já falei sobre isto com outras autarcas do PS, ainda na semana passada falei com uma autarca do PS sobre isto, e de facto é um problema. E isto tem que ser refeito, tem que ser reformado, sob pena das autarquias andarem neste período, ou melhor, andarem nesta coisa que é, agora estamos aqui em cima, agora estamos aqui em baixo, sem uma previsão de estabilidade daquilo que é a sua receita. Bom, por falar em autarquias, acho que está na manchete do Público de hoje. Onde é que isto está? Aqui está. Assunto recorrente na Cor do Dinheiro. Autarcas exigem mais dinheiro para assumir competências na ação social. Estamos a falar de descentralização. Como sabe, e tem sido assunto recorrente aqui, o Estado está a tentar transferir para as autarquias responsabilidades na educação, na saúde, mas também na assistência social. Na saúde e na educação, estas matérias foram objeto de discussão em sede da conversa com a Associação Nacional de Municípios de Portugal e a questão está mais ou menos resolvida. Nós temos dado conta disto aqui nas últimas semanas. Mas falta uma área, e eu recordo-me, quando houve acordo nesta área, eu ter dito isto aqui. Se você for lá rebobinar ou ver os programas das últimas 2 semanas, aliás, das últimas 2 semanas, está lá pelo menos mais de uma vez explicada esta matéria. Se houve área onde o Governo não está a considerar, é precisamente na Segurança Social, ou melhor, na assistência social, digamos assim. E as autarquias estão a ficar com responsabilidades acrescidas, nomeadamente com o IPSS, e sem dinheiro para isso. E estão a ir buscar dinheiro a outros sítios. Ora bem, nomeadamente às receitas que vêm no imobiliário. Qual é o problema disto? É que não há estabilidade. E, portanto, uma área tão grave como a assistência social, porque você está a ver o país a envelhecer, há zonas do país, sobretudo no interior, que são velhotes, ou quase só velhotes. Agora imagina o que é assumir responsabilidades, muitas vezes com lares, com IPSS e coisas do género, sem haver receita suficiente para isto. É óbvio que ao Estado Central, a Lisboa, dá muito jeito de despachar isto para as autarquias, que é menos uma responsabilidade que tem em cima de si. O problema é que para fazer isto tem que dar dinheiro também. Ora, isso não está a acontecer. E, portanto, é um problema gravíssimo, é um problema que se vai agravar ainda mais. Vamos ver como é que as autarquias, nas suas conversas com o Poder Central, vão conseguir resolver esta questão. Bom, só o último ponto, como sabe, ontem houve mais uma edição de caos nos aeroportos, desta vez com problemas, com problemas originados pela greve da Lufthansa. Eu sei que isto pode criar alguns exemplos em Portugal, é porque é que nós não devemos fazer greves também em Portugal. Eu só quero lembrar uma coisa, a Lufthansa já ganha dinheiro e a TAP não. Mas pronto, lá voltaremos a esta matéria. Bem, assuntos principais de hoje. Portugal, a pancada da windfall tax, lucros caídos do céu, whatever that means, e a subida das taxas de juros nos Estados Unidos. E vamos começar por aqui. Ontem, os Estados Unidos mostraram ao que vem.
O Federal Reserve Bank, que é o Banco Central americano, subiu as taxas em 0,75 pontos percentuais. Repara, na Europa, com a inflação galopante, exagero, mas enfim, com a inflação a disparar, o BCE andava a discutir se era 0,25 ou 0,5. Subiu 0,5. Nos Estados Unidos, a subida foi de 0,75. Ainda há pouco tinham subido exatamente 0,75. Eu vou-lhe mostrar o gráfico, que é para você. O gráfico nem é meu, é do jornal Expansión, de Espanha, e eu vou-lhe mostrar o comportamento das taxas, que é para você perceber. Inclusive com vários presidentes do Fed. Olha aqui. Estamos aqui deste lado. Quando foi, durante praticamente 2008 ou 2009, até aqui à senhora Janet Yellen, os juros americanos estiveram estabilizados. Depois começaram a subir por aqui fora e voltaram a baixar por causa da pandemia, mantiveram-se baixos e agora já vão em 2,25%. Ora, 2,25% é, como você vê por este gráfico, era o nível a que estavam antes da pandemia. Ora, você perguntará, bem, qual é a preocupação do Fed? É muito simples. O Fed está preocupado com o comportamento de taxas de juros e, aliás, do comportamento da inflação e, portanto, o que está a fazer é puxar os juros para cima. Bom, pergunta, vai continuar a fazer isto? Vai. Vai subir muito mais? Eu tenho dúvidas. Acho que quando isto chegar aos 2,5% ou aos 3%, provavelmente o Fed para. A questão é saber qual é o impacto que isto vai ter, nomeadamente na inflação, quanto tempo vai demorar. Bom, deixe-me explicar. Os espectadores já me perguntaram assim, mas os bancos centrais estão a subir os juros e a inflação não para. Pois é. Por isso é que se diz, na gíria, e eu tenho dito isto aqui sistematicamente, que o Banco Central deve ser como aquele paizinho que supervisiona a festa. Quando a malta começa a dar os primeiros sinais de que está grosso, está a ficar alegre, a gente tira o jarro da sangria. É antes, porque há uma desfasagem entre o momento em que a gente bebe e a bebedeira, está a perceber? Nos juros, na política monetária é a mesma coisa. O Fed e o BCE estão a subir taxas agora depois da inflação ter subido. Portanto, qual é o tempo médio que... qual é a desfasagem entre a mexida nas taxas e o impacto da inflação? Não há um valor certo, mas costuma-se falar entre 12 meses e 18 meses. Portanto, você já está a ver o problema. Ora, o que nós temos aqui pela frente é, provavelmente não vai subir muito mais, mas há uma consequência que vai ter. Quando os bancos centrais começam a subir juros tão pronunciadamente e tão rapidamente, isto é quase certo sinal de recessão. É uma matéria que vamos falar amanhã, porque os dois indicadores de confiança, tanto nos Estados Unidos como na Europa, estão a apontar para baixo. E a apontar severamente para baixo. O que quer dizer que com muita probabilidade vamos ter uma recessão. Vamos deixar esse assunto para amanhã e vamos voltar a esta questão. Porquê é que o Fed está a fazer isto? Porque é a única maneira de conseguir puxar dramaticamente os juros para baixo, a inflação para baixo, porque não tem outra alternativa. E se até há pouco tempo o Sr. Jerome Powell estava preocupado em fazer isto de forma suave, já percebeu que vai ter que fazer à bruta como se fez no final dos anos 70 e no princípio dos anos 80. Com o Sr. Paul Volcker, que salvou os Estados Unidos da inflação galopante. Bom, consequências disto. Uma delas é para o euro. O euro tinha recuperado, chegou à paridade, depois já está no 1,02, aliás até lhe posso mostrar, enfim, deixo o gráfico para outro dia, mas o euro está a recuperar. Ora bem, como o euro se tem desvalorizado face ao dólar, isto é uma forma de a Europa estar a importar a inflação. Porque repare, se um euro comprava 1,6 dólares há 10 anos, agora compra 1 dólar. O que quer dizer que os produtos denominados em dólares estão neste momento mais caros. Esta é uma das razões pelas quais a inflação tem subido tanto na Europa. Nomeadamente nos combustíveis, porque a maior parte destes contratos, nomeadamente de petróleo, são pagos em são pagos em dólares. Está a ver? Portanto, o BCE está mais pressionado a partir de agora. E eu suspeito que em setembro, na próxima reunião, de certeza vai haver nova subida de taxas de juros e com alguma probabilidade essa subida vai ser de 0,5% ou de 0,5 pontos percentuais. Ok? Vamos esperar. Bom, vamos então à questão das windfall taxes. Estava-se mesmo a ver. Aliás, eu ontem escrevi um artigo no Jornal de Negócios sobre aquela questão de tornarmos o lucro um anátema. E é uma coisa que eu vou falar a seguir. Ontem, o BCP, acho que foi o primeiro banco a anunciar os resultados semestrais. E o BCP anunciou uma subida dos seus lucros, apesar das chatices cá na Polónia. Eu, sinceramente, um dia espero que o BCP consiga ganhar dinheiro a sério na Polónia. Aquela gente muda as regras todas. Olha, está a ver?
A Polónia não, Portugal faz a mesma coisa, a Espanha faz a mesma coisa. Bom, vamos voltar ao BCP. O BCP, o lucro do BCP subiu 6 vezes, face ao período homólogo. Bom, como você sabe, e já falámos isto aqui, a Galp apresentou no primeiro semestre os maiores lucros, salvo erro em 10 anos, ou diabo 4. Bom, a conversa começou logo nas redes sociais, conversa de idiota típico. Pá, estes gajos, pá, são os ladrões, pá, olha aqui, pá, os preços a subir, e pá, e os tipos a sacarem dinheiro à malta, e não sei das quantas, pá, e deviam ser tributados. Bom, isto é conversa de idiota. Porque quando os bancos perderam dinheiro, eu gostava de ver quem está desse lado, e a própria Galp, e a EDP, no negócio em Portugal, eu gostava de ver essa malta desse lado, muito magnânima, a dizer assim, pessoal, eu sou solidário convosco, eu vou assumir os vossos prejuízos também. Não é que se é para isto, é bom, estamos nos bons momentos, nos maus momentos, é como os casamentos. Bom, voltemos ao BCP. Ontem, aliás, nos últimos dias, já antes de Mariana Mortágua tinha feito isto, ontem mais aquele Pedro não sei das quantas viu na SIC Notícias, mais um outro rapazinho do PCP que não percebem nada de economia, são de economia, não percebem nada de economia, com conversas sobre não sei quantas margens de refinanciamento, de refinação da Galp e do Diabo 4. E com a conversa de que é preciso taxar os bancos e estas grandes empresas por causa do windfall tax. O windfall tax é lucros caídos do céu. Eu não estou a perceber como é que os lucros caem do céu, sinceramente. Sem a atuação dos gestores, sem a atuação da gestão. Não consigo perceber. Isto é típico do idiota, de extrema-esquerda. Não tem outro nome. Isto é idiota. Percebe? Bom. Porquê? Primeiro, porque as empresas mal estão a recuperar da porcaria da pandemia. E, portanto, estar aqui em cima delas é descapitalizá-las. Primeiro ponto. Segundo ponto. Imagine você que as empresas investem. Assumem os prejuízos em tempos de pandemia. E depois, quando começam a ganhar dinheiro, os governos começam-se a assustar. Primeiro precisam de receitas. E segundo, porque têm medo dessa gentalha de extrema-esquerda que faz este tipo de campanha. E, portanto, correm a tributar as empresas. O que é que isto significa? É você hoje, a penalti é falta dentro da grande área, amanhã é penalti na linha intermediária. Isto é de burro, não é? Porque é que as empresas começam a pensar? Espera aí, isto não há estabilidade nenhuma. Estes gajos vão-mas bugiar e eu vou meter o meu dinheiro noutro sítio. É óbvio. Qual é a consequência? O país fica mais pobre. É o que esta gente está a fazer. Percebe? Bom, segundo ponto. Vamos centrar na windfall tax aos bancos, que é uma coisa que a extrema-esquerda quer importar de Espanha. Mas a Espanha é gente idiota. A senhora Ribera, a senhora Calvinho, a senhora Irene Montero, o rapaz está lá em cima, são uns idiotas, percebe? Não sabem o que estão a fazer, estão pendurados, estão borrados de medo, vão perder as eleições. E andam a fazer disparates. E a malta não pode copiar disparates. Bem, uma das preocupações aqui em Portugal é importar um modelo espanhol para a banca, para tributar a banca. Deixem-me só avisá-los de uma coisa. Uma taxa parecida com aquela que os espanhóis criaram na Lituânia foi chumbada, imagino por quem? Pelo BCE, pelo Banco Central Europeu. E nem mais. Esta semana, salvo erro na segunda-feira, hoje é quinta, ou foi segunda ou quinta, ou terça-feira, o senhor Hernández da Cós, que é o presidente do Banco Central de Espanha, avisou o governo que não é de excluir que o BCE venha a fazer a mesma coisa com o imposto em Espanha. Porque repare, qual é a justificação do governo espanhol? As energéticas porque estão a aproveitar o efeito da guerra. Burros. A segunda, da banca, porque a banca vai ter uma subida dos seus lucros porque os juros estão a subir. Espera aí. Subida de juros é uma coisa extraordinária. É uma coisa, é um windfall profit. Onde é que esta gente estudou economia? Ou se é que estudaram? Se calhar não estudaram, não é? Ou então estudaram num universidade qualquer em Cuba, ou na ex-União Soviética, só pode ser. Isto é uma burrice. Subir os juros, baixar os juros, é uma atividade normal de um banco central. Tem a ver com o combate à inflação, é conjuntura económica, isto não é nada de estrutural, está a perceber? Bom, moral da história. Isto é o que esta malta quer fazer em Portugal. Aliás, ontem na conferência de imprensa, eu por acaso antigamente ia às conferências do BCP, não tenho ido, o CEO do BCP, o Miguel Maia, quando alguém lhe fez a pergunta, disse assim, não sei o que são lucros caídos do céu. Eu também não. Aliás, o BCP andou uma porrada de anos a perder dinheiro.
O esforço do anterior gestor do BCP e o atual tem sido brutal para conseguir recuperar o banco e agora vêm falar em windfall tax. Desculpe lá. É desfazer o gesto do Bordal Pinheiro, imortalizado pelo boneco das Caldas. É no mínimo. Bom. Mais uma pergunta para a extrema-esquerda. Então, mas espera aí. Querem um windfall tax? Então, mas para quê? Então o Estado já chegou, o Governo já chegou, ao final do primeiro semestre com 1.134 milhões de euros a mais do que tinha previsto. Perdão, de superávit orçamental. Bem, as contas mostram que nós podemos chegar ao final deste ano com mais 3 mil milhões de euros acima do que estava previsto. Aliás, eu contei aqui ontem o IVA, os impostos indiretos, as contribuições. A receita fiscal está a crescer a 28,1%. Querem sacar mais a economia? Isto é, repare uma coisa, você que vota na extrema-esquerda, pense duas vezes. Estes gajos estão, desculpa a expressão, estão mortinhos para ir sacar mais dinheiro ao setor privado para enfiar nas mãos do Estado, que torra o dinheiro sem mais nem menos. Então, nós vamos chegar ao final deste ano com mais 3 mil milhões de euros que está no orçamento. 3 mil milhões! Isto é um saque fiscal. Querem sacar mais ao setor privado? Que é quem cria riquezas e postos de trabalho? Vão dar uma volta ao bilhar grande. A extrema-esquerda e a esquerda só sabem falar em impostos. Esta gente não sabe o que há postos de trabalho, gerir empresas, riqueza. Isto é uma chulice, desculpa a expressão. Isto é uma chulice. Não tem outro nome. Bom, só um pormenor. Lembra-se que eu lhe disse há bocadinho? A receita fiscal está a crescer a 28,1%. Sabe quanto é que estava inscrito no Orçamento de Estado? 10! Isto é um saque fiscal, percebe? Não esqueça desta brincadeira quando você for votar, nomeadamente daquela gente do Bloco de Esquerda e do PCP, que são os tipos que estão atrás disto, e a ala esquerda do PS, ok? Não esqueça disso. Bom, o que é que o Estado devia estar a fazer neste momento era devolver dinheiro aos cidadãos. Eu estou mesmo à espera das medidas de setembro, que é para ver o que é que o Governo vai fazer. É que este dinheiro todo das mãos do Estado, nós devíamos estar a devolver às famílias mais desfavorecidas em Portugal dinheiro, porque isto é um saque, percebe? O crescimento de 26,9% no IVA é um saque, não tem outro nome. Bom, vamos voltar à história dos polícias. Ontem ouvi na televisão uma conversa entre o deputado do PSD e uma deputada do PS, tão mal preparada, coitadinha, aquela menina, porque o PSD quer ouvir o Ministro da Administração Interna no Parlamento, o PS chumbou. E a justificação dela, porque neste momento não há serenidade. A discussão tem que ser feita com serenidade. Oh, minha menina, com serenidade, é que se nos... e depois a menina dizia assim, vamos fazer em setembro. Sim. Olha, e se daqui no próximo mês continuar a haver falta de policiamento nas ruas, houver mais mortes, a senhora responsabiliza-se por essas mortes? Isto é uma coisa inacreditável. Qual era a dificuldade? Se o PS não teme, qual era a dificuldade de deixarem o José Luís Carneiro ao Parlamento? Para ser ouvido sobre esta questão. Eu sei que há eleitoralismo no meio desta brincadeira toda, mas se calhar é a altura do Governo começar a perceber que tem que fazer reforma na administração pública, incluindo nas polícias, acho eu. Este era o momento certo. Bom, eu vou deixar a história das ambulâncias, que é uma coisa gravíssima o que está a acontecer, mais a saúde, mais a resposta do Sr. Secretário de Estado ontem sobre as ambulâncias para amanhã, porque amanhã vou dar algum destaque à saúde. Chegamos ao final do programa de hoje, quero agradecer às pessoas que estão a ver, quero pedir a estas e a outras pessoas que vão ver o programa aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais, também sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve mesmo em mais lado nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8. Tenham um grande dia e para aqueles que estão de férias, divirtam-se o melhor que puderem. Muito obrigado.